né? Você de repente montou um negócio e você foi mal naqueles negócios. Mas você precisa se levantar. Aquilo que você errou, você já sabe o caminho. Aquilo que você não fez direito, você pode fazer melhor. Seja no ministério, né? Nós já começamos algumas igrejas e tivemos que fechar, a pessoa não aconteceu. E você não pode desistir daquilo lá. Você não pode desanimar. A gente passou um período assim de ensino muito grande com algumas experiências e a minha mãe, há uns 15 dias atrás, ela disse para mim: ai Paulo, não mexe mais com esse negócio de plantar igreja não, porque as pessoas são assim, são assadas. Eu falei: não mãe, eu aprendi muitas coisas que eu não deveria ter feito. Então, reconstruir faz parte daqueles que estão vivos. Quem está vivo aqui? Você tem que reconstruir o que foi destruído. Talvez você não vá reconstruir a mesma coisa, mas você não pode perder a oportunidade, ou nem a oportunidade, a resiliência de que a sua vida não acabou. As coisas não terminaram, as coisas não chegaram ao fim, apenas você viveu uma etapa da sua vida um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, que exigiu de você um pouco mais de força devido aos embates que você viveu. Então esse é o ano da reconstrução. Reconstrução de fé, de relacionamento, negócio, né, ministério, igreja. Porém, no meio do ano que nós estamos agora, a gente precisa dar uma oxigenada no que nós estamos reconstruindo. E em cima disso, Deus colocou que a gente fizesse uma série sobre uma vida sem desperdício. Você vê que Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes, todo mundo comeu até sobrar. Só que quando sobrou, ele falou: guarda para que não seja desperdiçado. A gente não sabe se eles venderam os pães, os peixes, a gente não sabe se foi dividido, a gente não sabe se foi doado para alguém ou para uma família. A única coisa que a gente tem certeza é que ele diz: está sobrando, guarde para que não se desperdice. Então, na sua vida, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente pode desperdiçar algumas coisas. E o que eu quero falar hoje é sobre o desperdício de tempo. Fala para quem está do teu lado: aproveite melhor seu tempo. Não, mas diga com vontade, irmão. Diga aí. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, ou leia no telão, Efésios 5,15. Eu tenho uma frase comigo: mais importante que você ler a Bíblia na igreja é você ler a Bíblia na sua casa, porque nós temos 4 horas por semana de atividade que você deve ler no máximo 10 versículos aqui dentro, mas na sua casa está ilimitado para você ler, amém? E lembrando que nós estamos na leitura do Evangelho de Marcos até o último dia de junho. Durante esse ano nós lançamos o projeto de lermos os 4 evangelhos a cada 3 meses. Não é para ler uma vez. Você lê quantas vezes você puder, ou lê quantos capítulos por vezes, até Deus te trazer uma revelação. Quem está aqui? Então vamos lá. Efésios 5,15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Está aí ou não? Está pegando aí ou não? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dá um aplauso aí por essa palavra. Nós estamos lendo a NVI, a leitura da versão que nós usamos aqui é a NVI, a nova versão internacional, para ficar mais fácil o entendimento. Mas a gente sempre é bom dar uma pesquisada
num linguajar mais erudito. Por quê? Porque às vezes tem uma palavra que, para facilitar a sua vida, ela pode não dar um sentido tão profundo. E o sentido e a palavra, na tradução ver como você está vivendo, está assim, ó, vede prudentemente. Olhe ao redor da sua vida. Às vezes, e isso daí eu não sei se porque eu fiz 50 anos, mas depois que eu ouvi o pastor Silas falar, com 63 anos, eu falei, bom, acho que então eu não estou sozinho nesse pacote não. Dia 13 de abril eu fiz 50 anos. E eu passei a olhar a vida diferente. Porque agora quando alguém pergunta, e aí Paulo, quantos anos você tem? 50. Né? É 50. Antes eu falava 49, né? 42, 50. Então isso aí para mim ficou assim mais pesado. Então eu procuro olhar mais ao redor. Quando eu vou pensar em alguma coisa, eu procuro olhar um pouquinho mais para frente. Eu procuro pensar um pouco mais. Eu procuro... Por quê? Porque quando eu tinha 40 anos, 5 anos para mim era 45. Com 5 anos para frente, são 55. Quando a gente é jovem, a gente tem a impressão que a gente é eterno. Que a gente vai ficar com 20 anos, com a pelinha lisinha. Eu falei, no final do ano agora, eu vou começar a esticar a minha cara agora. Não quero nem saber, irmão. Eu já pintei cabelo, deixei de pintar, estico a cara, deixo de ficar... Isso não interessa. O que interessa é que agora eu preciso ser mais prudente com o meu tempo. Então eu e você, se não quisermos desperdiçar a nossa vida, a gente vai precisar aprender isso. Porque não importa, você pode perder uma fase da sua vida, por exemplo, ao invés de você estudar, você querer trabalhar para pagar uma moto. É uma boa coisa? É. Mas talvez você está desperdiçando o seu tempo na hora errada. Talvez você tenha uma ideia de montar um negócio e sai pedindo dinheiro para montar o seu negócio. É uma boa ideia? É. Mas talvez você não está fazendo a leitura do tempo. Eu já fiz coisas na minha vida que um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de confiança em Deus, eu não precisava me precipitar. A palavra precipitação vem de precipício. Você acaba caindo num abismo porque você não avaliou o tempo direito. Você não fez a leitura correta. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, é bom não ser insensato. É bom a gente dar uma olhada do que nós queremos para a nossa vida. Eu já vi pessoas que poderiam ter estudado e não estudaram. Como eu já vi pessoas que não teriam condições de estudar e se sacrificaram e estudaram e venceram na vida. E às vezes a gente vai atribuindo essas coisas que Deus tem que resolver. Deus pode te abrir porta, Deus pode fazer milagre, amém? Mas a gente precisa ser responsável. O Evangelho é para responsáveis. O Evangelho não é para irresponsáveis. O Evangelho não é para aquele que fica fazendo campanha para viver de milagre. Porque quem vive de milagre não está cumprindo o princípio. Eu posso precisar de um milagre. Eu posso precisar de uma maneira pontual de um milagre. Mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou remindo o meu tempo. Quem está aqui? Eu estou observando. Eu não estou lendo a Bíblia como meio de religiosidade. Eu estou lendo a Bíblia como o meu pai espiritual falando comigo, como o meu Criador. Tem alguém para dar um amém, um aplauso a Jesus aí? Pelo amor do nosso Senhor? Então é isso. Então uma vida sem desperdício tem a ver com aproveitar melhor o tempo. Quantas pessoas durante o Covid viram o que significa o tempo? Aqui tem pessoas que já venderam móveis na época, falou que começou a vender móveis, vender colchão. Por quê? Porque as pessoas viram que aquele colchão deveria ser trocado, aquele móvel deveria ser trocado, mas por não observar, o tempo estava passando e eles não estavam vendo. Ou seja, estavam dormindo menos, estavam sentando menos no sofá, vendeu muita TV, trocaram muita TV. Por quê? Porque as pessoas, sem querer, tiveram tempo. Alguns não aproveitaram esse tempo, outros aproveitaram. O que diz Isaías 1,19? O segredo para você viver os tempos está em Isaías 1,19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, não é obrigado, não é mandado, eu não vou fazer você obedecer,
Eu vou instruir você. E você vai obedecer se você quiser. Se vocês estiverem dispostos a obedecerem, comerão os melhores frutos desta terra. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Agora eu tenho que obedecer. E para eu obedecer, eu tenho que buscar viver a vontade de Deus. Eu estava conversando com o pastor André e a Marilda. Até o ano de 2000, começamos esse ministério em 2006, até o ano de 2010 para 2011, eu estava muito bem vendendo feijão e pregando o evangelho. Mas até 2006, eu estava maravilhosamente bem também. Eu estava trabalhando, fazendo da profissão que eu amo, representante comercial, e vinha em São José uma vez por semana, feliz da vida. Esse era o meu plano, esse era o meu sonho. Meu sonho era ter um posto de gasolina aos 50 anos. Eu falei, eu vou trabalhar porque eu gosto de posto de gasolina, eu quero ter um posto de gasolina por 50 anos, eu quero ter um posto de gasolina com lava rápido, porque eu gosto de lavar rápido, eu gosto de lavar meu carro. Eu fiz esse plano por 50 anos, mas teve um dia que Deus entrou na minha vida em 2000 e mudou meus planos. Eu não tenho culpa de Deus mudar os meus planos, pelo contrário, eu tenho o poder de decidir a mudança que Deus quer fazer na minha vida. Por quê? É se quiser. Então eu quero profetizar para que você não desperdice a sua vida. Pare de correr atrás dos seus sonhos e peça para Deus o que é que Deus quer da minha vida. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Porque isso tem tempo. Fala, isso tem tempo. Quando nós falamos assim, sempre é tempo de restituição, de reparação, de restauração, é verdade. Mas você há de convir comigo que se um garoto aos 15 anos que foi jogar bola e ele foi crescendo e aos 18 ele se envolveu com a mulherada, se envolveu com as bebidas, se envolveu com as drogas, perdeu a oportunidade, foi mandado embora, porque a gente tem um caso desse na igreja, foi mandado embora e acabou a carreira dele ali, e agora ele está com 38 anos, adianta ele querer ser jogador de futebol? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É ruim essa verdade. Mas olha só o que diz João capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tem um princípio. Jesus está dizendo, olha, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai sair dessa terra. E aí vai ser na força, na inteligência. Não vai ter o Espírito Santo convencendo. Mas há um princípio aqui. Tem coisas que tem um tempo para fazer. E se nós perdemos o tempo, você não consegue, depois de velho, fazer aquilo que você deveria ter feito com 40 anos. Você está entendendo ou não? Obrigado pelo desse jeito aí. Você está aqui ou não? Não adianta você chegar aos 50 e falar assim, eu tinha que ter feito isso aos 20. Não. Não. A gente precisa pensar. A igreja é um lugar que ele não quer nos mostrar como é o céu. Ele quer nos mostrar um caminho nessa vida aqui. Lá no céu não vai ter culto não. Não vai ter Bíblia não. Nós vamos para o culto hoje. Não. E lá no céu vai ter trabalho, hein? Fala para quem está do teu lado, no céu vai ter trabalho. E tem uns que nem querem mais para o céu. Pensei que lá não ia ter nada para fazer. Não perca tempo. O negócio é de dia. O negócio é quando está na luz. O negócio é quando está no período certo das estações. Eu, por exemplo, é muito difícil. Esses dias eu vi um amigo falando, eu falei, é verdade. É muito difícil a gente hoje, com 50, conectar com uma geração de 18. Eu sou de uma outra época. Eu tenho uma outra cabeça. Eu vejo meus filhos e eu já falo, meu Deus, é diferente. O mundo está se apresentando diferente, mas tem que ter cuidado. Porque passarão céus e terra, mas as palavras de Deus não passarão.
E tem gente que está pensando que a palavra é isso. Dá um aplauso aí, pode aplaudir mesmo. Tem gente que está pensando que vai ficar. Agora vamos voltar para o texto. O que é esse texto que nós acabamos de ler pode nos ajudar nesse tema? Viva uma vida sem desperdício. Número 1, cuidado como estamos vivendo. Não é como eu vivi. Como eu vivi, pega as lições. Mas como eu estou vivendo hoje? Lá no início diz assim, vede, tenha cuidado como vocês vivem. É como se estivesse dizendo agora. Não é como vocês viveram. Tenham cuidado como vocês viveram. Ó, português, é no passado. Não, porque Deus não muda passado, Deus muda futuro. Não adianta. Tem hora que eu me pego aprisionado no erro do passado. Isso acaba com a vida da gente. Isso acaba com a saúde mental. Mas por quê? Porque Deus não muda o meu passado. Quem vive no meu passado é o meu inimigo, é o diabo, que ele vive me acusando daquilo que eu errei, daquilo que eu não deveria ter feito, daquilo que eu não deveria ter falado. Ele vive me acusando, mas eu preciso me lembrar que quando eu confesso o meu pecado e deixo, eu alcanço misericórdia e as coisas velhas ficam para trás, eu avanço com as que estão diante de mim. Pelo amor de Deus, isso aí era para você manifestar alguma coisa. Então é como a gente está vivendo, como você jovem está vivendo, como você adulto está vivendo, como você idoso está vivendo. Porque o evangelho não tem idade. Tem gente que fala assim, ele pensa que o evangelho é para velho. Então eu sou novo, para mim não importa, porque o evangelho é para os velhos. Aonde está escrito isso? A Bíblia fala, ensina criança, porque quando for velho. Então o negócio é desde criança. Tem alguém aí ou não? Então olha, a Bíblia conta várias histórias de pessoas que não cuidaram de como estavam vivendo. Saul não cuidou de como ele estava vivendo. O Davi, ele teve uma hora que ele não vigiou como ele estava vivendo. Era para ele estar no campo de batalha. Era para ele estar servindo. E ele decidiu, vou ficar em casa. E essa ficada em casa, no tempo errado, é um desperdício. Quantas pessoas num domingo, porque o nosso culto é às 10 da manhã, falam assim, mas está frio hoje, vou ficar em casa. É um desperdício. Quantas pessoas estão desempregadas? Inclusive hoje, me arrumando para vir para cá, Deus me deu uma dica e a gente vai fazer um negócio. Tem alguém desempregado aqui? Desempregado? Ninguém? Glória a Deus. Desempregado? Não? Que bênção. Dá um aplauso, olha que maravilha. Eu não vou nem perguntar, tem alguém rico aqui, porque vai levantar um monte de mão, porque não tem ninguém desempregado. Aí escute, porque Deus colocou no meu coração que uma pessoa desempregada, ela tem um emprego. Procurar um emprego. E muitas pessoas não arrumam um emprego porque não sabem nem procurar um emprego. Ele acorda 10 horas de mal com a vida, vai assistir o encontro da Fátima Bernardes, vai procurar trabalho 4 horas da tarde. Aí está fora do tempo, está desperdiçando tempo. Então, volta aqui. Quantas pessoas na Bíblia desperdiçaram seu tempo? Tem um rei que ele governou mais de 40 anos, no auge. Mas chegou uma hora que ele desperdiçou o tempo dele com o pecado. Desperdiçou o tempo dele perdendo a noção da posição que ele ocupava. Ele era um rei e ele quis ocupar a posição de sacerdote. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Você está aqui? É até o fim. Não é até o fim. E é um fim que nós não sabemos quando acaba. Eu estava agora de manhã tomando café, meu filho chegou chateado que um amigo dele que trabalha com ele estava numa festa e não sabe se brigou ou não, mas caiu na festa, bateu a cabeça, 27 anos, morreu. O fim dele foi esse. Nós não sabemos qual é o fim. Nós não sabemos. Não viva de qualquer maneira. Não viva de qualquer maneira.
Você é um cristão, não é crente, você é um cristão. Você conhece a Bíblia. Você não pode se dar o direito de receber uma revelação e viver como se o mundo não acabasse. Viver como se a vida fosse para sempre aqui, como se você fosse ter 20 anos para sempre. É comprovado, uma pessoa destrói a vida dela até a juventude dela. Raros são aqueles que destruíram depois. Aí são embates da vida. Mas a maioria de moças e rapazes é depois dos 15, até os 21, 22, 25. Então são 10 anos muito perigosos, que podem comprometer todos os seus anos. E quanto mais vive sofrendo, pior é. Estou falando sério, irmão. Se Jesus quisesse que a gente partisse daqui, amém. Eu já tinha, uma das coisas que eu me angustiava, eu falava, puxa vida, eu vou... Sem Jesus, né? 20 anos de idade, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou morrer. É muito chata a vida, é melhor morrer logo, porque é um negócio sem sentido. Mas quando eu encontrei Ele, eu vi que aqui eu tenho que viver plenamente, porque aqui eu tenho um propósito. Esse copo, ele tem um propósito. Se eu pegar esse copo aqui e fizer isso aqui, esse aqui não vai dar, pronto. Faz de conta, é isso aqui, ó. Ele é um copo ou não? Mas ele está cumprindo o propósito dele? Tem gente gastando a vida assim, ó. A vida dele. Ele está ali, ó, para apoiar um microfone. Agora tem uns que eles são mais criativos. Eles fazem assim, ó. Passa a vida inteira assim. Melhorou? Acho que melhorou. Melhorou ou não melhorou? Na sua opinião, não melhorou? Não fez mais sentido? Mas está errado. O propósito desse copo aqui é que isso aqui, ó, isso aqui é o propósito do copo, ó. Isso aqui é o propósito do copo. Sua vida tem um propósito. Pare de perder tempo com o que você quer e comece a remir o tempo com o que Deus te chamou para fazer. Acabou. Deus me chamou para isso. Ah, pô, mas você não teve momento que você já pensou em desistir? É claro que eu tive momentos que eu pensei em desistir. É claro. Principalmente e unicamente nos piores momentos. Sim ou não? Na hora que jogaram um chá quente naquela xícara, eu falei, o que eu fui arrumar para a minha vida? Tinha uma aguinha fresca, agora jogaram água fervendo em mim. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Mas tem um detalhe, é o que eu fui chamado para fazer. Então, o que me sustenta não é as coisas boas, não são as coisas boas. O que me sustenta é estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. O que vai sustentar a sua vida não são coisas boas, é o que Deus te chamou para fazer. Eu estava assistindo um filme ontem com a minha esposa deitada na cama, eu falei assim, meu Deus, se dependesse de mim, ir para a Lua, para descobrir alguma coisa para vocês não iam nem saber que a Lua é redonda. O treinamento que tem um astronauta, a renúncia que tem um astronauta, não dá eu. Meu perfil, medicina, pode me dar, eu vou te dar a faculdade para você fazer de graça. Não tem jeito, porque se uma agulha me espetar e eu ver meu sangue, eu começo a embaralhar e vou morrer. Por quê? Porque eu não fui chamado. Você está aqui ou não? E quantas pessoas estão vivendo a sua vida assim, poxa, o negócio é ser médico, porque ganha dinheiro. Aí vai ser médico, tem que operar o braço direito, opera o braço esquerdo, e amputar o dedão, ele amputa o dedinho, volta, porque não foi chamado, ele é ruim. Irmão, me perdoe, quando somos ruins em algo que estamos fazendo, pode ficar tranquilo, que não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer.
Por quê? Porque tudo que eu faço tem que glorificar a Deus. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que alguém fala, puxa vida, que porcaria é essa? Eu não estou glorificando a Deus, sim ou não? Sim ou não? Ele quer que andemos em sua presença e o plano divino vai se cumprir na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Dá um aplauso a Jesus por isso. Como nós estamos vivendo. Número 2. Seja sábio. É aquela frase que a maioria de vocês sabe. Tem um inteligente que aprende com o erro do outro. E tem um inteligente que aprende com seus próprios erros. E tem um sábio que aprende com os erros do outro. Eu falo para os meus filhos, se vocês errarem o que eu já errei, vocês me perdoem, vocês são ruins demais. Porque vocês errarem coisas novas, amém? Mas vocês errarem, quando eu sento numa mesa com vocês, falo, não entre por esse caminho, porque eu já andei nesse caminho, esse caminho vai de ruína e de miséria. Ah não, comigo vai ser diferente, não vai. Tem coisas que não será diferente com ninguém. É claro, tem coisas que são diferentes por contexto, mas seja sábio, faça uma leitura, veja seus amigos ao redor, veja as conversas. Não estou falando para você que você não vai dar risada, que você não vai viver sua vida, que você não vai no cinema, não estou falando isso. Eu estou falando para você, jovem, idoso, meia idade, 50. Eu estou com vontade de falar 50 hoje. Seja sábio. Por quê? Porque tempo não volta. Fala para quem está ao teu lado, o tempo não volta. Ah, não volta sim, não volta não. Ah, porque na Bíblia, para de inventar. Tem propósito, parou 40 minutos numa guerra, parou ali, não é aquela coisinha do Thanos, voltando não. Doutor Estranho, tem gente estranha aí. Acorda aí, irmão. Seja sábio, decida um pouquinho melhor, visando o seu amanhã. Sabe o que diz a palavra sábio no dicionário? Prudente. E sabe qual que é o contrário de prudente no dicionário? Desajeitado. Tem gente com a vida desajeitada, falta sabedoria. Você está aqui? Não desperdice sua vida, não desperdice seu tempo, não desperdice. Tem coisas que ou pagamos hoje, ou vamos pagar mais caro amanhã. Ou pagamos hoje, ou vamos pagar mais caro amanhã. Então seja sábio, pague menos hoje, mas eu tenho que pagar. Pague, pague. Olha o que diz Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio. Peraí, como repreende o sábio? Se ele é sábio, mas ele não é o sabe tudo. Você entendeu ou não? Agora, por que repreenda o sábio? Aquele que é ensinável, aquele que está voltado, tem o coração quebrantado, tem o Espírito Santo, tem o entendimento. Às vezes tem pessoa que nem tem o Espírito Santo e é sábio. E às vezes tem pessoa que tem e não é sábio. Então, das duas, uma. Ou não tem ou não é, sei lá. Instrua o homem sábio. Então, como eu vou instruir o sábio se ele é sábio? Você está vendo? É ensinável. Instrua o homem sábio, ensina o homem justo e ele aumentará o seu saber. Por isso que eu tenho uma máxima: é terrível lidar com pessoas selvagens. Selvagem é aquele que não é ensinável. É aquele que você não doma, que você não consegue orientar. Ele sempre tem uma revolta dentro dele, ele sempre tem uma rebelião dentro dele. Ele está indo para a esquerda, você fala assim, que bom que você está indo para a esquerda. Ele fala, agora eu vou para a direita, porque ninguém manda em mim. Não vence, não vence. Aí o que acontece? Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. Para que multiplicar dia de tolo? Você já viu quando alguém, é triste isso, não vai acontecer conosco, mas quando alguém morre e causa alívio? Tem uma mensagem que faz muitos anos que eu não prego, chamava assim, quando eu morrer, eu vou deixar saudade ou alívio? Pergunta aí, você vai deixar saudade ou alívio? Né? Você vai deixar saudade ou alívio?
Porque eu conheço gente que morreu. Falei assim, fulano morreu. Eu falei, mesmo, morreu, que triste. Ai, mas ó, vou falar um negócio pra você. Foi bom. Eu já ouvi. É uma mãe que não aguenta mais o filho. É um marido que não aguenta mais o filho. Talvez é até um marido que não aguenta mais a esposa, está lutando. Ou o contrário. Eu falei assim, ó, foi até bom. Por quê? O tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Coloca aí, versículo 12. Provérbios 9, 12. Coloca aí. Isso aqui é lindo. Ó. Se você for sábio, o benefício será seu. Ó, seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Amado evangelho, que você faz o que quer e que no final Deus vai dar um jeito. Esse evangelho, coloca aquela foto lá, coloca aquela foto da decoração, deixa ela aí agora, a outra, aquela que eu, isso, aqui ó, que é a nossa decoração. Esse evangelho, ele é um desperdício, porque ele rouba da pessoa o poder de transformação. Ele está sempre assim, não tem problema, porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, só que isso é um desperdício, porque ele está perdendo tempo de viver aquilo que Deus quer que ele viva, porque está faltando sabedoria, e está faltando sabedoria porque não tem temor a Deus, é o que está na Bíblia. Você está aqui ou não? Não tem como ser sábio sem não temer a Deus. Não desperdice sabedoria. A Bíblia fala, não tem, peça, não tem problema, é só pedir. Terceiro, olha o que o Efésios fala, você precisa ter cuidado, porque os dias são maus. A Bíblia é linda, irmão. Pelo amor de Deus, eu amo a palavra de Deus. Os dias são maus. Não são todos os dias. Mas tem dias maus. Dias que acontecem coisas que é o outro, é o diabo, é o inimigo, é o inferno. Mas tem dias que são maus porque a gente não fez direito. A gente não agiu direito. Você já viveu dias maus? Já, ué. Mas quais? Ambos. De parte do diabo e de parte de mim mesmo. Você está aqui ou não? Quem já fez escolha errada aí? Quem já fez? Levanta a mão. E aí? Escute. Isso não é ser pessimista. Viu? Porque tem pessoas que ele não gosta da realidade. Porque fala assim, isso é pessimista. Não, é irreal. Você vai fazer um negócio, amor, estou vendo um carro para trocar, amor, mas a gente está apertado, mas Deus é conosco. Coitado do banco que emprestar. Você está aqui ou não? Mas está na igreja, não está remindo o tempo. Tem problemas financeiros que a gente atravessa? Sim, eu já aprendi. Tem os problemas que a gente atravessa que a gente cria. Isso aí me faz sofrer demais. Tem os problemas que a gente atravessa que a vida criou, as circunstâncias, as lições, o próprio Deus permitiu. Esse é diferente. Porque quando você olha, você fala assim, poxa, eu não arrumei para mim isso aí, mas eu vou resolver, Deus é comigo. É como o filho pródigo, ele teve que se resolver sozinho, irmão. Ele arrumou para a cabeça dele. Não é que a gente vai se resolver sozinho, mas o primeiro passo é sozinho. Nunca você vai conseguir ajudar alguém que não queira ser ajudado. Você já tentou ajudar alguém? Eu estava tentando ajudar uma pessoa, mas eu vi que ela no momento, que às vezes é no momento ela não quer ser ajudada. Talvez pela dor, não sei, mas ela não quer ser ajudada. Porque o próprio João 16:30, Jesus avisou, no mundo nós vamos ter aflição. Então se você está no Evangelho para não ter aflição, já era. Porque Jesus falou, no mundo vocês não têm aflição. Por isso que na pandemia muita gente fraquejou. Ele não conseguiu ficar um tempo em casa. Ele não conseguiu ficar lendo a Bíblia em casa. Eu fico imaginando se viesse uma perseguição religiosa que poderia entrar aqui policiais, nos matar, nos prender. Sendo que era só ficar em casa. Pessoal, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abre as suas mãos aí, abre. Eu profetizo sabedoria na sua vida. Dá um aplauso aí. Eu profetizo sabedoria. Caminhando aqui para acabar, ó. O que disse o texto? Que nós devemos buscar a viver a vontade de Deus. Cuidado com as escolhas. Não é por medo, mas é por prudência.
Isso não é uma pizza. Esse dia nós compramos uma pizza lá em casa e falou, ó, nós comemos a pizza inteira, mas nós dissemos, não compramos mais. De lá nós não vamos comprar mais. Não vou falar o nome, porque tem coisa boa lá, foi só pizza. Nós pedimos uma pizza, sexta-feira comemos, tudo está com fome. No final nós olhamos um para o outro. E aí? Ah, depender de mim, eu não compro mais não. Eu também não compro. A gente errou ali, errou. Agora pedir de novo é complicado. Você está aqui? Não, pô, mas pode ser que mudou o pizzaiolo. Então, mas pizza é 50 conto. Agora, e uma escolha de uma faculdade, uma pessoa para casar, um negócio para montar, sua fé. Você está entendendo ou não? Você não pode tratar de qualquer jeito. Então, se você buscar viver a vontade de Deus, que é o exemplo do copo que eu dei, olha o que vai acontecer. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Eu quero experimentar isso. Cada dia. Tem hora que eu não experimento por minha culpa. Não é culpa de Deus. Ó. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sabe o que é você se oferecer? Você entregar a sua vida a Ele e dizer assim, a minha vida é o que eu tenho de sacrifício para o Senhor. Agora o Senhor faz com a minha vida o que o Senhor quiser. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, eu posso vir adorar a Deus, cantar, pregar e não entregar minha vida. Continuar com ela. Não, eu sou assim mesmo, e se quiser é assim. Isso combina com a gente, mas não combina com Deus. Aí o que acontece? Se você faz isso, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando está falando mundo, fala de um sistema, fala de um conjunto de atitudes e valores. Olha os valores que estão tentando demolir. Amado, eu não tenho crise com quem quer viver do jeito que quer. O problema é quando você quer demolir o que eu quero viver. Você está entendendo ou não? Você pode viver do jeito que você quiser. Não é problema meu. Agora, você não pode querer demolir o que eu estou vivendo, porque o que eu vivo não é o que você vive. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então aqui não tem nada a ver com o outro. Ei, você está desperdiçando sua vida por causa do outro, cuidado, porque tem a ver com você mesmo. Transforme-se pela renovação da sua mente, mas para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Meu amado, em nome do Senhor Jesus, você e eu vamos experimentar na plenitude a vontade de Deus. Mas você tem que querer, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que pedir para o Espírito Santo, falar, meu Deus. Sem conhecer os pensamentos de Deus, sem conhecer os planos dele, sem conhecer a sua palavra, como vamos viver? Vamos viver desperdiçando nossos dias. Tem gente que fala assim, eu vou para os Estados Unidos. Você vai fazer o que lá? Ah, porque lá é a terra da oportunidade. Você sabe o que é ir para os Estados Unidos? Você sabe o que é. Converse com alguém que foi, vai levar prato, vai cuidar de cachorro, vai cuidar de criança. Ah, mas vai ganhar $100 por dia. Um aluguel lá é $1.000, $800. Então as pessoas, às vezes, elas criam um conceito, enfiam a cara naquilo, sem avaliar, sem pensar. E Jesus não escondeu isso nem para segui-lo. Ele falou, deixa eu avisar uma coisa a vocês. Vocês estão a fim de me seguir? Estou. Então é o seguinte, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, hein? Eu não vou carregar a cruz de ninguém não, hein? Porque a cruz que eu dou é para você carregar. Por quê? A Bíblia fala o quê? Ninguém tem uma cruz mais pesada. Então é o seguinte, essa é a jogada nossa. Você me segue. Ah, não, tudo bem. Então eu vou lá fazer uma festa com a minha família. Não, você não vai despedir de ninguém, irmão. Porque você deixa morto despedir de morto. Olha o nível. Não vai despedir de ninguém, vamos embora. Então, tá bom, mas qual que é o hotel que nós vamos ficar? Não tem hotel não, nós não tem nem onde dormir. Ao nível. Por isso que só 12 seguiram ele também. Não aguentava, um desistiu, até vendeu, eu vou vender esse cara, porque ninguém aguenta ele não. Então é isso. Porque eu vi um pastor dizendo, um amigo dizendo, que se nós vivêssemos a intensidade de tempo que os discípulos andaram com Jesus, nós, com o nosso dia a dia, levaríamos algo de 15 anos.
Porque eles andaram 3 anos e meio, comendo, dormindo, acordando, comendo, dormindo, acordando, comendo, dormindo, acordando, comendo, dormindo. Então, se Jesus fosse lá na sua casa tomar um café, chegava ele mais 12. Sabe aquela coisa de nós, folgado? Não, vai chegar ele mais 12. Você vai, Jesus, dorme lá na minha casa, igual Zaqueu, me convém jantar em sua casa. Não foi só Jesus, foi os 12. Era ali, ó, essa intensidade. 15 anos. Agora tem gente que do jeito que está com o tempo, demoraria uns 50 anos. Por quê? Uma vezinha ou outra ele aparece, uma vezinha ou outra ele pega a Bíblia. Quando vem uma crise na vida dele, ele lê um provérbio para ajudar ele. Eu disse e repito, o que nos sustenta na caminhada não são as promessas que você está fazendo para Deus. Eu já fiz promessa para Deus no meio da crise, depois tive que ir lá e pedir perdão, me arrepender. Falar, Senhor, eu aprendi, eu amadureci, porque eu não deveria ter feito promessas no tempo da dor. Eu deveria ter remido o meu tempo melhor para não viver o que eu estou vivendo e agora fazendo promessa para o Senhor me livrar, que eu não vou viver mais isso. Estou te falando diante de Jesus isso aqui. E eu voltei no mesmo lugar e falei, Senhor, eu estava errado. Eu estava fazendo promessa porque eu estava com dor. Eu estava fazendo promessa porque eu estava na crise, na luta e no sofrimento. Isso não é papel de crente. Por isso que o que te sustenta é o que você viveu antes. O seu carro, ele não anda com a gasolina que você vai pôr. Você está aqui? Você está aqui ou não? Eu vou abastecer o carro. Ele vai acabar. Porque não é a gasolina que você vai colocar. A gasolina que você colocou é que vai te levar até o próximo. Quem está aqui? Quem já teve seu carro sem gasolina e parado na rua? Não tem vergonha não, irmão? Aqui, ó, vou levantar. A gente desfaça, empurra, né? Tranca ele, volta lá 3 da manhã, que não tem ninguém para pôr gasolina. Eu já fiz isso, irmão. Não sou bobo não. Assim, andar com um galão de gasolina, você está maluco, irmão. Você já sabe, volta 3 da manhã, todo mundo dormindo, você põe gasolina e sai. Meu pai que falou um dia, não tem nada a ver aqui, né? Mas só para... Um dia meu pai chegou em casa, minha mãe tinha colocado umas roupas para secar na janela. Meu pai era simples, chegou e viu. Ô Dus, eu não esqueço, cara. Eu tinha uns 11 anos de idade. Ô Dus, vem cá. Você que pôs aquelas roupas na janela? Foi, quer pegar o vento da manhã. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem que a gente é pobre, mas não precisa fazer propaganda. E é verdade. Né? Você não precisa fazer propaganda. Se alguém põe a roupa na janela, está fazendo propaganda. Eu termino aqui, ó. O que a Bíblia disse no texto que nós lemos? Sobre investir o tempo na sua vida espiritual. Você investe tempo no conhecimento, você investe tempo na família, glória a Deus, mas você não investe tempo na sua vida espiritual. Eu hoje recebi um amigo, né, que começou o culto dele lá, 8 horas da manhã, culto dele. Eles fazem 3 cultos, 8, 10 e 7 da noite. 8 horas da manhã. Aquelas pessoas ali tiveram que levantar às 6h30. A galera que serve deve ter levantado 6 horas. Para quê? Para servir a vida espiritual dos irmãos que estavam lá. E não tinha muita gente, uma grande igreja, mas não tinha muita gente. Mas estava lá 8 horas da manhã, as pessoas servindo. Por quê? Eclesiastes 3, para tudo tem um tempo pré-determinado. Você tem o tempo da tua família, você tem o tempo da sua empresa, do seu trabalho, você tem o tempo do seu ministério, você tem um tempo com Deus, você tem seu tempo para cuidar da sua saúde, no mínimo dar uma mudadinha na alimentação, você tem o seu tempo para cada coisa. Agora aí pega 4 horas por dia na série. Não, quem matou Sara? Eu tenho que saber quem matou Sara. Deixa eu assistir aqui o Power Couple. 2 horas todo dia ali. No final tem até casal brigando. Esse dia até eu briguei com a Alessandra. Eu falei, você fica vendo esse negócio aí, embora. Peraí que o pau está quebrando. O pau vai quebrar aqui dentro agora. Não tem problema, quer dizer, só vai assistir. Eu assisto futebol 2 horas. Cuidado com o tempo. Você está aqui? Josué 1:3, Deus diz assim, como prometia a Moisés, todo lugar aonde
você puser os seus pés, eu darei a vocês. É uma promessa. Mas qual é a condição? Josué 1,6, coloca para mim. Não desperdice, guarda essa imagem. Quantas coisas você vai desperdiçando? Sábado e domingo lá em casa, eu olho o lixo, aí vai jogando lixo aqui para lá, para descer depois e tal. Eu falo, meu Deus, quanto desperdício. Esse dia nós abrimos um pacotinho, eu falei, ó, a mensagem. Abrimos um pacotinho lá de bisnaguinha, comemos um, ficou aberto, bateu sol. Quando nós fomos comer, parecia pedra. Perdemos um saquinho de bisnaguinha panko, R$7. Mas quantas pessoas, passando fome, comeriam aquela pedra que eu joguei fora? Foi um desperdício. Eu vi uma matéria sobre o desperdício do alimento, da colheita até o lixo da nossa casa. É coisa assim, 5% do alimento do mundo, da colheita até a nossa casa, é jogado fora. Estão tentando minimizar isso aí. Cai no caminhão, cai no chão, cai no transporte, cai na indústria, cai na logística, cai no supermercado, chega na nossa casa, sobra um restinho e a gente joga fora. A questão não é acabar, mas podemos diminuir. Quem está aqui? Nós não vamos conseguir viver nessa terra sem pecar. Mas nós vamos conseguir viver nessa terra sem ter um estilo de vida pecaminoso. Você está aqui? Há uma diferença. Há uma diferença. Josué 1,6. Seja forte e corajoso. É a condição da promessa. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Você está entendendo por que não é o culto que eu vou, não é a gasolina que eu vou abastecer, é o que eu vou fazendo que vai fazer com que meus caminhos prosperem e você será bem-sucedido. Quem está aqui, diga amém. Vida de desperdício é dar prioridade a tudo e, por último, a sua vida espiritual. Ai, eu estou tão envolvido com os meus negócios que está até difícil para eu ir na igreja. Que triste essa vida, né? Pensa, que triste, que vidinha. Eu estou tão envolvido com os meus negócios que está até difícil eu ir para a igreja. Que triste, que vida desperdiçada, que copo virado de cabeça para baixo. Porque não esconde a palavra no coração, ela não é lâmpada para os pés. Olha só essa frase que eu li. Compare sua lista de prioridades e observe seu tempo com Deus, seu tempo com a palavra, seu tempo com a igreja e a obra do servir ao outro. Lembra? Sujeitai-vos uns aos outros e a obra de servir aos outros. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Uma vida sem desperdício é Deus não ser primeiro lugar. Se Deus não é primeiro lugar na sua vida, saia daqui com uma verdade. Como diz um amigo meu, eu prefiro que você saia chateado com uma verdade do que feliz com uma mentira. Se Deus não for prioridade na sua vida, você está desperdiçando a sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai olhar para trás e vai dizer, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso. Começam aí novos projetos nesse segundo semestre. É complicado, horário, sai da empresa, sai do trabalho, criança, frio, mas não desperdice sua vida. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. E eu termino dizendo, nos tempos de prazer e de dor, continue
perseverando. Não desperdice a sua vida por causa da dor, você se afundar no erro, se afundar no engano, se afundar em coisas vazias, porque mais cedo ou mais tarde você vai ver que aquilo dali foi uma perca de tempo. Aquilo dali atrasou você. Aquilo dali impediu você de estar mais lá na frente. Deixa eu te dar um testemunho. Quando você sabe que tem que tomar uma decisão e você não a toma, você não tem noção o buraco e a dor no futuro. Você sabe e você não toma. Você sabe e não toma. Se você não sabe é outro papo, mas você sabe. Ai, mas eu não consigo. Tem gente que fala assim, mas apóstolo, eu não consigo. Você não consegue por quê? Porque se você não coloca como prioridade, você nunca terá tempo. Eu gosto de jogar squash. Faz tempo que eu não jogo. Por quê? Porque ele não é uma prioridade na minha vida. O meu dia a dia, ultimamente, roubou o meu tempo. Por quê? Por causa do meu propósito. Mas o squash continua lá. Eu vou me organizar para jogar, mas hoje ele não é prioridade. Tem gente que fala assim, eu não abro mão do futebolzinho meu de sábado. Calma. Mas vai ter um negócio sábado na igreja. Vai ter um negócio para casais na quinta. Vai ter um projeto na segunda. Não, porque segunda é o dia que eu me encontro com meus irmãos. Eu sei, mas você tenha cuidado, que algumas prioridades não podem roubar Deus da sua vida. Quem está aqui, dá um aplauso, fique de pé.